Contar uma história sobre a qual eu não falo muito. Sim. Essa criança, que na segunda série tinha 8 anos, era uma criança epilética. Eu fui uma criança epilética. Olha. E eu fui para o Colégio Maria Auxiliadora, que era um colégio de freiras, só para meninas, que meu pai pagou com muito sacrifício, porque eu era muito frágil. Eu convulsionava. Uma criança epilética convulsiona, sim, mas você como qualquer epilético. Você teve esse problema de epilepsia dentro da escola também, não? Eu tive, a partir dos 6 anos, eu tive muitas crises. E quando eu tive aos 6 anos pela primeira vez, eu estava num colégio misto e eu já era muito menor do que as outras meninas e meninos da minha idade. E eu convulsionei dentro da escola e, obviamente, sofri muito bullying. Eu não entendia o que acontecia naquela época e meus pais fizeram uma coisa muito legal de não me deixar tensa com a história. Olha, é isso aqui, é esse remédio. Mas a gente está falando de Brasília, anos 70, começo dos anos 70. O que existia era o hospital de base, que era o hospital público. E no andar da neurologia, tinha uma ala de neurologia infantil, que tinha um médico, que foi quem me tratou naquela época, e eu agradeço muito a isso, porque ele era um cara bem mais velho, muito experiente, muita experiência com neurologia infantil, e ele me acompanhou. Eu ia lá a cada 4, 6 meses, eu fazia um eletroencefalograma a cada 6 meses, e ele nunca deixou meus pais entrarem no consultório comigo. Ele falava comigo. Imagina naquela época se deixar sua filha entrar sozinha no consultório de um médico. Eu não sei se eles deixavam por falta de informação ou porque eles precisavam confiar em alguém. Claro. Mas este médico, que eu obviamente já deve ter morrido, me ajudou muito, muito. Porque eu conseguia compreender os meus limites, eu conseguia compreender o que era o eletro, eu conseguia falar um pouco das minhas sensações. Por exemplo, eu não conseguia amarrar um cordão de sapato direito. Eu fui fazer balé para ganhar um pouco de coordenação motora física, daquela fina, sabe? E eu devo isso a esse médico, que naquele momento, em Brasília, era um profissional muito sério, muito qualificado e conseguiu me ajudar nisso. Eu acho que cabe aqui um parênteses para todos nós que, de uma forma até impiedosa, largamos o pau no Sistema Único de Saúde do Brasil. Olha, eu vou dizer uma coisa, a demanda é muito grande, então é lógico que exista muita gente que é, de certa forma, desassistida. Mas olha, países topo de linha em termos de economia não tem medicina pública, não tem. Não tem. E olha... E foi a medicina pública exatamente que me fez atravessar um período muito difícil, porque você imagina uma criança de 6 anos de idade, convulsiona, eu quebrei muitos dentes, os meus dentes da frente, eu não tenho nenhum meu, porque todos eles quebraram nas crises de convulsão. E naquele momento, encontrar um profissional num hospital público em Brasília, experiente, qualificado, que me levou a atravessar esse processo e que me acompanhou dos 6 até os 16 anos. Meus eletros começaram a se normalizar aos 18. Mas naquela época a gente não sabia que existia um negócio chamado epilepsia juvenil. Eu era uma epilética. E aí depois que, enfim, a comunicação anormal cessou e eu nunca mais tive crises desde os 18, eu comecei a rever esse processo. Sim, eu morei em Brasília numa época que a cidade estava começando, onde havia muito pouco serviço, produtos muito poucos.